Queridos, eu dou graças a Deus por este casal, pela maneira como Deus tem trabalhado no meu coração, no coração deles, na nossa família, na nossa comunhão, da alegria que temos de tantos anos de boa convivência, de podermos assim dialogar um com o outro, confiável, amável. É difícil até de expressar o carinho que a gente tem por esse casal, mas eu dou graças a Deus por estes 60 anos de idade, por esses 24 anos de trabalho neste lugar, pela maneira como Deus tem usado poderosamente, porque eu conheço essa história do princípio, né? Nós aqui no princípio, eu acho que foi um dos primeiros que preguei nessa igreja, quando ela estava com aquele telhadozinho quente, que era uma maravilha, viu? O crente ficava mesmo afogueado, aquele telhadozinho de eternite, baixinho, mas a gente se alegrava, né? E eu tive aqui uma manhã que foi muito importante para nós, que nós falamos aqui de homens que causam prejuízo no reino de Deus, e naquela manhã, Deus assim operou poderosamente, foi algo assim extraordinário, e as promessas de Deus continuaram na vida dele e continuarão na vida de toda a igreja, do ministério do pastor, pelo seguinte, porque as promessas de Deus era que esse lugar seria grandemente abençoado e que haveria multiplicação e prosperidade, crescimento, e a bênção do Senhor é nesta casa, neste lugar, amém? Então, querido, eu estou feliz com esses anos todos de convivência, essa nossa amizade. E também, quando eu lembro-me da importância do que significa missões. Missões nasceu no coração de Deus. Quando Deus chamou Abraão, foi o primeiro grande missionário que nós tivemos na face da terra. Foi o chamado de Abraão. Ele disse: olha, eu vou te tirar do meio da tua parentela, do meio dos teus amigos, dos teus familiares, dos teus negócios, de tudo quanto tu tens. E eu te enviarei para uma terra distante, onde tu não conheces ninguém, mas lá tu serás grandemente. De ti farei uma grande nação. Multidões vieram. E Abraão foi abençoado pelo Senhor. Foi um grande missionário que o Senhor colocou na face da terra. Mas, queridos, missões, hoje o mundo inteiro conhece, tem plena convicção de que os evangélicos distribuíram homens e mulheres compromissados com o reino de Deus para países da América do Sul, na África, em cada canto, em cada lugar, nas cidades do interior da Bahia, no interior de Pernambuco, no interior do Ceará, lugares que é de difícil acesso, mas está ali homens e mulheres de Deus desenvolvendo um grande trabalho. Missionários, nós somos chamados como missionários para trabalhar na ilha de Veracruz. Mas é pertinho, pastor, mas ali era um campo missionário. E nesse campo missionário eu tenho que me disponibilizar a minha vida, a nossa vida, há 18 anos ali, trabalhando. Não é fácil você trabalhar 18 anos em um lugar e você pensar: meu Deus, será que vai conseguir? E o Senhor diz: fica aqui, que eu te darei a vitória. Então, irmãos, eu tenho muito prazer e alegria de também ser considerado como um missionário. Eu considero que eu mesmo sinto que eu sou um missionário, porque eu poderia deixar tudo e abraçar o ministério com dedicação, com zelo e com cuidado. E eu louvo a Deus pela vida deste casal, pela vida dessa igreja, pelo ministério de cada um de vós. Mas eu quero lhe falar nesta noite que o maior campo missionário, diga assim comigo, está dentro da minha casa. Esse é o maior campo missionário, é dentro da nossa própria casa. Eu quero que você abra a sua Bíblia no Salmo 78. O Salmo 78 nem parece que se fala de missão, de missões. Mas nós vamos ler um texto aqui de 5 até o verso 8, que diz assim na palavra de Deus: porque Ele
estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel, ordenando aos nossos pais que os ensinasse a seus filhos, para que a futura geração os conhecesse, para que os filhos que nasceram se levantassem e contassem a seus filhos, a fim de que pusessem a sua confiança em Deus e não se esquecessem das suas obras, mas guardassem os seus mandamentos. Deus abençoe a sua palavra nas nossas vidas. Lá no livro de Deuteronômio, no capítulo 6, no verso 9, por ali assim, fala da exigência do Senhor já para com as famílias, em colocar os seus filhos em volta da mesa, caminhando com Ele em todos os lugares, para ensinar a palavra de Deus. Porque Deus tinha um projeto de grandes multidões, e grandes multidões vêm através de missões. Os missionários saem, viajam, e eles ganham vidas. Quando localizam uma quantidade de pessoas, entregam nas mãos de alguém que vai tomar conta, que vai zelar daquele povo. E o missionário continua na sua caminhada. Bendito Deus de Israel, nosso Pai, somos gratos a Ti por esta noite, por este momento. Somos gratos ao Senhor pela Tua compaixão, pela Tua misericórdia, pelo Teu amor, pela Tua graça, pela maneira como Tu tens cuidado do Teu povo neste lugar, pela maneira como Tu tens abençoado o ministério dos Teus servos, bendito Pai. Ó Deus de Israel, eu quero Te agradecer pela restauração na vida da pastora Elaine, pela maneira como Tu operaste o Teu querer, repreendendo todo tipo de enfermidade e levantando a Tua serva com autoridade vinda do alto céu, para que em tudo o Teu nome seja altamente glorificado. Sabemos que foram chamados, bendito Pai, como missionários neste lugar, para ganhar vidas e transformar vidas através da ministração da Tua palavra. Portanto, Pai, continua abençoando os Teus filhos, continua abençoando a Tua igreja. Fala conosco nesta noite, opera o Teu querer em nossas vidas, abra a janela dos céus e derrama bênção sobre todos nós, no nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Queridos, além desse tempo todo, desse carinho todo com o pastor, eu tenho, assim, uma lembrança boa da nossa convivência. Foram momentos, assim, grandiosos entre todos nós. Queridos, eu quero falar um pouco hoje sobre essa questão dos meus filhos, dos vossos filhos. Sabe que, e também do ministério da igreja, da maneira como Deus tem planejado grandes coisas para cá, para este lugar. Nós sabemos que nesses últimos tempos, nesses últimos dias, pastores e líderes, não só daqui, nem a mim e outros, estão constantemente fazendo uma pergunta a nós mesmos. Eu agora sou o vice-presidente da Associação de Pastores lá da ilha de Veracruz. Queriam que eu fosse presidente, pastor. Eu disse, não, eu queria ser apenas um conselheiro. Tem um número muito grande de pastores, mas já tivemos diversas reuniões. E durante essas reuniões a gente comenta sobre tudo isso. A dificuldade que nós encontramos como pastor, como as igrejas têm essa dificuldade de encontrar pessoas desejosas de trabalhar com crianças. É uma dificuldade muito grande, eu não sei aqui, claro, mas em outros lugares por onde eu tenho andado, há uma dificuldade muito grande no seio da igreja para encontrarmos pessoas que queiram trabalhar com criança na igreja. E aí a gente nota que as entidades fora, elas têm uma maneira grande e fácil, enquanto a facilidade se dedicam tanto com criança, jovem, adolescente, e que tem produzido até resultados gratificantes. A gente sabe aí que entidades de toda maneira que cuidam de crianças, crescem, se desenvolvem, criam teatro, corais, muitas coisas que eles fazem. E nós às vezes encontramos essa tamanha dificuldade no meio da igreja, para encontrar pessoas que queiram trabalhar com as crianças. E trabalhar com as crianças é preparar futuros missionários, futuros levitas, futuros adoradores. Grupos de dança são formados desde as crianças
da idade menor. Mas nós encontramos essa dificuldade. E às vezes perguntamos a nós mesmos: será que a igreja tem investido nessas pessoas para esse fim? Claro que muitas igrejas, muitos de nós, temos feito grandes investimentos em homens e mulheres que mostram interesse em trabalhar com crianças. A gente tem notado que a igreja muitas vezes se preocupa, chama professores para ensinar sobre como liderar com crianças e adolescentes, mas existe uma grande dificuldade. A grande dificuldade de encontrar essas pessoas, ela começa dentro da nossa própria casa. Dentro da nossa própria casa começa as grandes dificuldades. As nossas famílias, elas encontram dificuldade, falta orientação aos filhos, logo na saída de casa, dizendo: olha, relembra você que você está indo para a casa do Senhor, que você tem que ter um bom comportamento lá. Às vezes nós não ligamos muito isso, e quando relembramos isso, que passamos durante toda a semana falando sobre essas questões, a respeito dessa maneira como a criança deve se comportar na igreja, parece que a gente está cobrando da criança. Não está cobrando, você está ensinando a seu filho como ele deve se comportar na casa do Senhor. Ai, mas é uma missão. Cuidado quando entrar na casa do Senhor. Será que isso tem sido feito na minha casa? Será que eu fazia isso com meus filhos pequenininhos? Será que os meus filhos hoje, que são pais e mães, eles fazem com os meus netos? Essa é a minha preocupação. Será que estão verdadeiramente fazendo isso? Será que temos ensinado em casa a nossos filhos aquilo que cobramos deles e de outros? Porque olha que muitas vezes nós cobramos dos filhos dos outros. Esse menino não se comporta. Eu quero... nós sempre cobramos assim, irmãos. Mas sabe, essa dificuldade, ela nos leva a sentir a falta de uma sala repleta de crianças estudando a palavra de Deus. A gente sente essa falta, irmão, porque tem igrejas espalhadas por aí, que as salas estão lá todas limpinhas, arrumadas, mas não tem criança. Falta as crianças. Às vezes foi investido na vida de alguém que ia ensinar aquelas crianças, mas não tem ninguém para fazer isso. Não há interesse por parte de trazer os seus filhos, muitas vezes, para a sala de aula. Muitas vezes a gente acha que vão ser maltratados. Muitas vezes as crianças chegam na igreja, eles ficam procurando um lugar para ficar, e às vezes eles não têm. E missões, ela começa dentro da minha casa, na maneira como eu estou ensinando a meus filhos e levando ele para a igreja, porque a igreja é o lugar do aprendizado. Muitas vezes as crianças ocupam os lugares, os bancos da igreja, às vezes senta com o pé sujo, de qualquer jeito, de qualquer jeito, mas parece que está tudo bem. Não, o menino está lá, mas ele ficou o dia todo na igreja, se for possível, mas não ouviu do professor da sala dele uma palavra para encher o coração dele de alegria. Isso é falta de zelo, falta de cuidado. Isso muitas vezes é isso que acontece no meio, e por isso que muitos pastores se queixando dessa grande dificuldade que ele tem para encontrar pessoas para trabalhar. E essas crianças, muitos deles, quando vão para a sala, quando chegam em casa, se queixando da professora da igreja, do professor da igreja. Ele se queixa, ele reclama: eu não vou mais não, mãe. E aí sabe o que acontece? E logo eles são ouvidos muitas vezes. Muitas vezes nós ouvimos o nosso filhinho pequeno, porque ele tem razão. Ele tem razão. Sabe que isso está errado, irmão. Porque quando chega lá no colégio, quando ele faz qualquer coisa errada, que ele chega em casa com o bilhetinho, nós como pai, como mãe, acreditamos que ele fez alguma coisa errada. Não vamos lá no colégio tirar satisfação com a professora, nem proibir dele ir para o colégio. Você vai novamente e depois da manhã eu estarei lá.
Quando as minhas filhas e os filhos estudavam, eu chegava no colégio, entrava na sala de aula, com essa cara dura que eu tinha. Bom dia, professora, bom dia. Olhava para mim assim, eu digo, eu quero, aquelas duas moças que estão ali, são minhas filhas, e eu quero ver o boletim dela, como é que está. Aí, não, mas elas estão bem. Eu estou pedindo à senhora para me trazer o boletim, eu não estou perguntando se elas estão bem, eu quero só saber. Trazia o boletim, eu olhava tudo, fazia assim, irmão. Sabe por quê? Porque eu queria que meus filhos fossem criados e educados conforme os ensinos até da palavra de Deus. Mesmo naquele tempo que eu não era crente, eu fazia dessa maneira. E nós, na sala de aula, a gente vê tudo isso acontecer. A criança deixa de vir para a sala das crianças, porque ele se sente cansado, ele não quer estar lá. E nós acatamos isso. Existe razão para isso quando o menino chega na casa e reclama da professora da igreja, reclama da professora do colégio? Existe razão para isso? Claro que existe. Claro que nós conhecemos nossos filhos e sabemos que muitos são cheios de vontades. Muitas vezes nossos filhos são cheios de vontade, irmão. Eles fazem aquilo que nós permitimos que eles façam. Eu sempre digo assim, nossos filhos não são nossos filhos. Por quê? Porque enquanto eles são pequenos, a gente comanda eles, abraça ele, beija ele, bota ele no colo, mas quando ele está com 20 anos de idade, a gente olha para ele assim, e é um homem, rapaz, peraí, sai de mim. Não é? Você nota que mudou. Então nossos filhos não são nossos filhos, porque depois eles começam a ter o direcionamento da vida deles, mas nós precisamos ministrar na vida deles como missionários do Senhor dentro de casa, começando em casa, sabe? E esses que são cheios de vontade, que às vezes são permitidos por nós mesmos, essas crianças tornam-se difíceis, muito difíceis de serem entendidos na igreja. Infelizmente, é uma dificuldade muito grande. Quando você fala com alguém, você quer ensinar as crianças na igreja, pastor, procura tua irmã aí, pastor, porque não dá para mim. Eu não quero, pastor, eu não quero. Quando os filhos de pessoas lá na igreja, eu tenho aproximadamente, nos dias de domingo, uma média de 60, 50, 60 crianças. E essas crianças vêm de fora, não são crentes, irmão, não são filhos de crente, eles vêm de fora, mas eles são muito mais atenciosos. Sabe por quê? Porque o pai diz assim, você está indo para onde? Eu vou para a igreja, lá para a escolinha dos meninos. Olha, se comporte bem, que eu não quero que você faça nada de errado lá na escola, lá na igreja. Se eu tomar conhecimento, você não vai mais. Então a criança vai, se comporta muito bem, porque os filhos das trevas, os filhos, eles são muito mais prudentes nas suas atitudes. Nós precisamos copiar alguma coisa. E esses meninos ficam comportados lá no colégio, na escola, na aula, na igreja, eles se comportam muito bem. Não é que os nossos são mal comportados, irmão. Os nossos são mal acostumados. E depois nós queremos tornar missionárias, educadoras religiosas, que começaram já nos 18 anos de idade, 17 anos de idade. Nós temos que ensinar os nossos filhos o caminho em que ele deve andar desde pequenininho, para ele ser fortalecido e abençoado. A gente nota que muitas vezes, aqui eu dou graças a Deus, que a gente não vê, mas eu tenho visto lugares por aí, irmão, que as crianças ficam correndo na hora da apresentação do teatro, na hora de uma apresentação do louvor, os meninos pulam para um lado, pulam para outro, e as pessoas ficam somente olhando. Eu dou graças a Deus por essa igreja, porque ela tem um comando, e ela se sente responsável, e isso é bom e agradável aos olhos do Senhor, porque missões não é somente viajar América do Sul, países da África, atravessar o mar e ir para as ilhas, ou então missões começam dentro da minha casa. É o maior centro comercial de missões, é a minha casa. Tem de tudo ali. Há uma necessidade muito grande, a necessidade de oração, a necessidade de comunhão, a necessidade de palavra.
É dentro da nossa casa que está tudo isso. E aí, quando todas essas coisas acontecem, muitas vezes sente a falta do ensino que é necessário, aí vem a dispensação do professor. Porque não temos, a falta deles é exatamente por não ter aluno destinado à sala onde se encontram os professores. Você pode preparar 10 professores e colocar em cada uma sala, mas a mãe e os pais têm que trazer seus filhos. Mas meu filho tem 7 anos, você vai ficar na sala dos meninos que tem 7 anos. Ah, mas só tem 2 pessoas lá. Não importa, você tem que ficar lá. É lá que você tem que aprender. Mas é isso. Aí nós encontramos essa dificuldade. Manter pessoas disponíveis para fazer aquilo que os pais muitas vezes não fazem, irmão. Porque muitas vezes a irmã sai de casa com revista, com um bocado de coisinhas para as crianças, e chega lá, fica sozinha, sentada lá. Ficou disponível para fazer a obra de Deus, mas eu não mandei meus filhos. Ah, meus filhos, hoje você não vai não. Fica vendo aí a TV aí, meu filho. Olha os desenhos aí, fica assistindo desenho. Desenho não leva para lugar nenhum, a não ser se for arquiteto. Aí leva, né? Mas se não for, esse desenhozinho de televisão não leva ninguém para lugar nenhum. E a falta deles é isso. Mas nós temos que orar para que Deus nos dê graça, nos dê sabedoria para formar pequenos missionários. Você imagine uma criança educada, ensinada na escola bíblica dominical, todos os domingos, quando ele chega no colégio na segunda-feira. Eu vou contar um exemplo aqui. Eu tenho uma jovem que nasceu na igreja, nasceu no hospital, mas a gente levou para a igreja, e nós apresentamos ela a Jesus, né? E aquela menina, hoje ela tem 15 anos, vai fazer 16. O pai, com muita dificuldade, pagou um colégio particular, caríssimo, somente o princípio de despesa foi quase 4.000 e poucos reais. E ela foi para o colégio. Quando ela chegou lá, na sala de aula, a professora disse: entrem todas, nós vamos rezar. Aí ela disse: o quê? Rezar? Aí começaram lá aquela oração, né? Lá rezaram lá o que quiseram. E agora todo mundo passa aqui para dar um beijo no pé da santa. Ela disse: estou fora. Não foi. Ela não foi. Ela, todos os dias, quando ela chegava nessa escola, ela chorava, da hora que chegava até a hora que saía. Quando chegou em casa, falou, primeiro eu não sei se ela falou para a pastora Dinal ou para mim, mas falou: pastor, eu não quero mais ficar naquela escola. Chamou o pai e a mãe e disse: eu não fico mais naquela escola. Eu não tenho condições de ficar no meio daquela incredulidade. Naquele momento de negócio, ela não, eu não fico, eu quero sair. O pai foi lá no colégio, ela hoje estuda num colégio da prefeitura, do governo do estado. Não quis, irmão. O pai perdeu o dinheiro, recebeu, parece que uma parte, 30%. Ela não quis. Sabe por quê? Por causa do ensino da palavra de Deus que ela teve desde criança. Ela disse: eu não aceito. E hoje é uma das levitas ali para a glória de Deus. Amados, essas missões dentro de casa começam também juntamente com a criação dos filhos. Porque nessa geração nós temos visto filhos debatendo com seus pais, se rebelando contra pai, pais se rebelando com seus filhos, sendo duro demais. É um estado de caos em meio às famílias. Isso nós temos visto aqui diariamente. Nós temos visto a quantidade de jovens que têm sido assassinados, de moças e rapazes que têm sido mortos por falta de um ensino melhor, de uma educação melhor, de um tratamento melhor. Você não pode imaginar quantos filhos de crentes que já foram assassinados. Você não pode imaginar o número de que foram vítimas do pecado e da droga. Se distanciaram de Deus porque estiveram tempo suficiente na igreja, mas não teve o tempo suficiente para o aprendizado. E isso é preciso mudar nesse quadro. E a origem dessa desordem se dá na construção dos ambientes e do relacionamento.
aonde aquelas pessoas vivem. A coisa mais importante é olhar a palavra de Deus. Como é que a palavra diz que nós devemos nos sentar com nossos filhos, abrir a Bíblia, ler um texto da palavra de Deus com ele, orar com ele, ensinar ele e lembrar: meu filho, domingo tem culto pela manhã, eu quero você lá comigo. Ah, pastor, mas dia de domingo eu nem estou vindo para a escola, nem eu estou ouvindo, quanto mais os filhos. Crente que não se alimenta, ele morre de seca, ele seca. Se não se alimentar da palavra de Deus, como é que eu posso alimentar alguém com a palavra de Deus se eu não me alimento? Como é que eu posso levar uma palavra para quem está lá no mundo do pecado como missionário, se eu não me alimento da palavra de Deus? Uma mãe, ela se alimenta quando está gestante. O alimento que ela come, tudo que ela engole, vai transformar em leite, e aquele leite vai alimentar aquela criança. Os hospitais estão cheios de crianças doentes, porque foram mal amamentados. A mãe fumava, a mãe fazia isso e aquilo outro, quando a criança nasceu, já nasceu doente. Tem crentes assim também, irmão, que adoece, não se alimenta, vive doente. Então precisamos ter isso em mente, que nossos filhos, eles precisam serem alimentados, para que no futuro sejam missionários sadios, fortes, e tenham que alimentar outras pessoas. E isso tudo, nessa maneira de se desenvolver dentro da família, o resultado, na maioria das vezes, é a péssima formação dada a essa criança. Às vezes fica deformado, porque tem crente formado que sabe tudo, né? Tem crente deformado, todo cheio de defeito. Tem gente assim, irmão. É por isso que nós temos que tratar, ajudar as crianças a crescer na fé e no conhecimento da palavra de Deus, não deixando deformar o seu caráter. Muitas vezes é pela insensibilidade da própria família, irmão. Porque às vezes nós deixamos passar: ah, mas a escola é muito puxado, deixa o bichinho dormir até mais tarde. Aí chega um ponto que ele dorme até 11 horas, não quer mais levantar cedo, irmão. Onde ficou o amor? Porque o lar é o lugar ideal para o ensino da palavra de Deus. O lugar ideal para o ensino da palavra de Deus é dentro da minha casa, é na tua casa. Porque você é autoridade para seus filhos. Você é o exemplo para os seus filhos. O seu filho lhe olha e diz assim: meu pai é um exemplo. Meu pai, ele ora todo dia. Minha mãe ora todo dia. Eles buscam a Deus constantemente. Eles estão sempre lendo a palavra de Deus. Essa criança está sendo alimentada. E ela tem uma visão diferente. Quando eu crescer, eu quero ser igual a meu pai. Os filhos querem ser igual ao pai. As meninas dizem: eu quero ser igual a minha mãe, do jeito da minha mãe. Se a sua mãe, se ela vê o exemplo da mãe dela, aquela mulher que é enjoada dentro de casa, que não deixa o marido entrar com a sandália, você vai sujar a casa toda? Espera aí, deixa a sandália do lado de fora, não entra assim não, eu já limpei a casa hoje 2 vezes. A menina vai ser do mesmo jeito, irmã. Vai ser do mesmo jeito. Mas se você for carinhosa com seu marido, como a minha é comigo, né? Aí é bonito demais, não é não? É legal demais. Você chega com os pés sujos, ela fala: rapaz, sujou a casa toda, pega o pano aí e passa no chão. É assim, mas dá tudo certo, não é? Então, há aquela boa convivência entre pai e mãe, filho e filhas. E isso é missões. Isso é um ato missionário. Eu criar meu filho no caminho em que ele deve andar, eu formo ele como pastor, como presbítero, como evangelista, como missionário. Eu vou formar ele de uma maneira especial. Esse cuidado eu tenho que ter com a minha casa, e tenho que ter também nas horas de falar para você. Por isso, amor, a casa é o lugar ideal para a gente mostrar amor aos nossos filhos. Dedicação, respeito, educação, cuidado, zelo. Amor é tudo isso.
é eu ter cuidado com alguém que está do meu lado. Ah, pastor, mas eu não tenho mais filho, eu só tenho neto. Não tem problema, neto é filho 2 vezes. A mãe sai para trabalhar, deixa na casa da avó, fica aqui para tomar conta. É assim que faz, é filho 2 vezes. E não tem para onde você fugir. Você vai dizer, não, eu não quero não. Você quer, ainda abraça a minha netinha bonitinha. É assim que é assim. Eu vejo todo dia isso. Eu vejo isso todo dia. Lá em casa não, viu? Não vem que não tem. Quem tem os Mateuzinhos por lá, que balance ele. Não é não? Amados, o amor é constituído de admiração. E admiração é isso, é você olhar para seu filho, sua filha e dizer, eu admiro a minha filha. Ela se comporta tão bem. Ela se comporta bem na escola da igreja. Ela se comporta bem quando chega em casa. Isso é admiração, é dedicação. Não existe amor sem que haja admiração. Se eu não tenho admiração pelos meus filhos, se eu não coloco meus filhos na posição deles, significa que eu não estou tendo amor por eles, eu apenas criei. Isso não é importante. O importante é mostrar que eu amo e que eu tenho alguma coisa para oferecer a ele. Porque um filho desprotegido é um alvo muito fácil e vulnerável. Se você não protege o seu filho na educação, no carinho, no amor, no cuidado de colocar ele no lugar certo, no momento certo, ele fica vulnerável aos prazeres do mundo. Porque o mundo oferece muita coisa. Nós que já estamos maduros, eu não, ainda sou jovem, mas você que já está meio maduro, você sabe que lá fora tem tanta coisa. E esse tal desse WhatsApp aí, esse negócio, isso é um problema, viu? Isso tem sido um problema na vida de muitos crentes. As crianças podem até não saber o nome da lição da igreja no domingo que vem, mas o zap dos amigos dele, ele sabe todos, de cor e salteado, porque nós damos logo a ele isso. E quando tudo isso acontece, quando nós deixamos de amar essas crianças, esse adolescente, esse jovem, ele se torna vulnerável ao mundo, e esse amor muitas vezes é trocado por algumas coisas que não é justo. Às vezes nós desonramos os nossos filhos. Você é um preguiçoso, você não quer nada com a hora do Brasil. Isso é desonra. Como é que um pai, a gente sabe que aí fora tem muita gente que diz dessa maneira: você não presta para nada, rapaz, você não vai para lugar nenhum. E a gente nota que isso é desonra, difamação, desrespeito, violência, fome, miséria e muito mais. Tem muita coisa aí que é jogado nas crianças, e você vai ver o número de crianças nos pontos de ônibus, no meio da rua, limpando o para-brisa, fazendo, mas isso aí é porque eles querem. Não é isso não, irmão. Isso é a falta de zelo, a falta de cuidado. Você não vai encontrar um missionário catando esses meninos da rua para sentar eles numa calçada e ministrar a palavra de Deus. Não tem missionário para isso. E quando Deus está esperando isso de nós, está esperando que levante um missionário, jovem, adolescente, quem ele for, mas ele tem que começar em casa, ele tem que aprender em casa. Meu filho, você tem que ser assim, porque isso, isso e isso. E ele vai ver, quando se fala dessa maneira, dizendo que tem aqueles meninos que ficam lá no ponto do ônibus, vendendo uma pipoca, uma bala, limpando o para-brisa, o seu filho que é servo de Deus, que tem um chamado de Deus no interior da sua alma, quando ele é tratado dentro de casa dessa maneira, que expõe a ele tudo isso, ele diz, meu Deus, eu vou fazer alguma coisa. Porque não é eu que quero que ele faça, não é você que quer, mas é o próprio Deus que vai trabalhar no interior da alma dele, no coração, e vai fazer que aquela criança faça alguma coisa. Nós precisamos mudar as nossas atitudes como futuros grandes missionários que o Senhor nos chama. As crises entre pais e filhos, elas podem ser contornadas. Há crises de pais e filhos. Há momentos que o pai parece aquele general que não tem mais estrela, mas é todo brabo, grosseiro. E aí cria aquele conflito muito grande, e que pode ser contornado quando os pais, de maneira sábia e preventiva, constroem e educam seus filhos. E educar os filhos é
num ambiente adequado para a sua formação. E a sua formação começa em casa, dentro da família e depois na igreja, com aqueles que foram separados, escolhidos, chamados de Deus para ministrar sobre a vida dos nossos filhos. Porque às vezes nós, mas eu sei, qualquer pessoa pode cuidar não é qualquer pessoa. Não é qualquer pessoa que pode formar um missionário desde criança. É alguém que tem um chamado de Deus, que foi separado por Deus para isso. E que leva o seu dia a dia com leitura da palavra de Deus, com estudos profundos e visando o crescimento daquelas crianças que estão ao seu comando. Isso nós precisamos, amados, tomar essas decisões para termos no futuro missionários saindo daqui dessa igreja, da minha igreja, saindo de dentro da igreja, crianças que foram criadas, que você viu, e não como um que você conheceu também, que eu conheci, que teve o maior sonho da vida dele. Chegou na reunião de líderes e eu estava lá. Eu quero ir para o ministério, mas eu sou missionário. E o irmão vai ser missionário. E a igreja investiu na vida dele. E ele foi um missionário. E ele foi para o Amazonas. E quando chegou lá, passou umas 2 semanas dentro da cidade. Em Manaus foi beleza. Mas quando mandaram ele atravessar um igarapé e passar para o outro lado, para estar com a tribo dos índios, dormiu lá. De noite os índios comeram um bocado de caranguejo, sem sal, sem nada. E ele passou 4 dias ou 5 lá. Quando ele voltou, nunca mais, eu sei que eu estou num chamado errado. Ele não pisou mais os pés lá, porque não tinha chamado de Deus. E ele está vivo até hoje, viu? Quer dizer, ele é oi, eu acho que ele é oi, não é nem vivo, eu acho que é oi. Mas o que é isso? Vai sem ser chamado, vai sem ser convidado, volta sem ser chamado. Não é assim, dessa maneira. E então nós queremos preparar missionários que tenha no futuro sucesso saindo de dentro da igreja. Nós, a Igreja Batista Alfa e Ômega, enviou 2 missionários. Onde eles estão em tal lugar. A igreja tem responsabilidade com eles, mas eles nasceram na igreja, se multiplicaram na igreja, prosperaram na igreja. E aí você olha assim, quem é o pai dele? O pai e a mãe ali, e o que ensinou foi eles. É assim que a gente espera, irmãos. O princípio para a criação dos filhos, eu sei que está ficando tarde, mas é isso mesmo. Eles começam com o entendimento das bases da constituição da família. Quando nós construímos a nossa família, tem que ter base. E é voltando aos princípios que começamos a encontrar o modelo dos pais que devemos ser. E o que Deus quer de nós. Nós temos que voltar aos princípios. Não os princípios da igreja primitiva, não precisa. Mas é o princípio do teu aprendizado. Quantos crentes maduros que aqui estão, que já sofreram, já tomaram algumas pancadas, que já ouviram falar mal da vida dele, que já ouviram tanta coisa, mas não abandonaram o evangelho, não se decepcionaram, porque tiveram base no ensino da palavra de Deus. E a base do ensino da palavra de Deus começa na casa, em família, e depois na escola, junto, para formar missionário. Quantas crianças que serão no futuro grandes missionários. Aí eu pergunto a mim mesmo, qual é o seu alvo, o meu alvo para os nossos filhos? Na criação dos filhos, a primeira coisa que os pais devem ter em mente é o alvo para a vida deles. Isso é o primeiro alvo que nós temos que ter para os nossos filhos. A formação de conhecimento. Esse alvo é importante, a formação do conhecimento, e do conhecimento de que começa esse conhecimento com a palavra de Deus. Esse conhecimento, ele vai fluir na vida dele, e vai levar a um alto padrão da sua geração. A sua geração vai ser diferente, uma geração que vai ser constituída dentro daqueles padrões de Deus. Aquela criança vai crescer ouvindo sempre e sabendo que Deus é soberano sobre a vida dele, e que ele tem assim, vamos dizer, discernimento e conhecimento da palavra de Deus. Isso é uma coisa que nós precisamos, irmãos, que muitas vezes nós abandonamos.
abandonamos, deixamos de lado, irmão. Nossos filhos, eles precisam conhecer as leis de Deus. É uma carência muito grande para que nossos filhos, eles possam compreender e saber que Deus existe e que Ele é soberano. E que Ele tem um Pai que é soberano sobre todas as coisas. Ele tem que entender isso, e ele tem que entender que Ele quer ensinar. O próprio Deus se encarrega de ensinar o caminho em que ele deve andar. Nós somos apenas o instrutor, mas o próprio Deus trabalha no interior de uma criança de maneira diferente da nossa, irmão. Diferente. E o melhor lugar para o ensino, primeiro, é sentado em volta da mesa da tua casa. É o melhor lugar. Mas se eu não me sento com meus filhos, se eu não abro a Bíblia para meu filho entender alguns textos da palavra de Deus, se eu não converso com ele em volta da minha mesa, ele não vai aprender, ele não vai nem se ligar nisso. A palavra de Deus, ela nos ajuda a isso. E também dando exemplo. Pai e mãe devem ser um grande exemplo como missionário dentro da sua própria casa. Aquela mulher do azeite, eu não esqueço daquela mulher. Eu não convivi naquele tempo dela, mas eu não esqueço. A maneira como aquele homem e aquela mulher criou os filhos. Com uma maneira sábia. Ela deve ter ensinado aqueles filhos: olha, meu filho, hoje não tem sal para a gente comer, a gente vai comer sem sal, não vai pedir o vizinho não, só quando eu mandar você ir lá. No dia que ela precisou dos vizinhos, todos serviram a ela, porque conheciam o seu testemunho, a sua vida, a maneira de viver, o seu comportamento, tanto dela como do marido. Isso é bom para nós. E o melhor lugar é esse. O segundo lugar é a sala, onde as crianças precisam aprender. Porque quando levamos a casa do Senhor e colocamos sob a responsabilidade daqueles que são destinados ao ensino da palavra de Deus, eles vão ensinar a nossos filhos, dando continuidade, porque a escola na igreja, a preparação na igreja está dando continuidade àquilo que nós ensinamos em casa. É a continuidade. As crianças se comportam bem e glorificam o nome do Senhor. Amados, nós devemos observar que o texto que a gente leu agora de noite, ele mostra que o Senhor estabeleceu uma lei. Foi um estabelecimento do Senhor. Ele estabeleceu uma lei e ordenou aos antepassados. Ele ordenou aos antepassados que fizesse que os seus filhos fossem da mesma forma. Sabe por quê? Porque esse plano de Deus, de missões, ele permanece até hoje. E é muito mais fácil a igreja preparar crianças como futuros missionários do que preparar pessoas adultos que têm vontade e desejo de fazer missões. Quando alguém é chamado de dentro, por dentro da alma, de dentro do coração, a mente dele já está voltada para o desejo da sua vida. E é isso. A igreja precisa disso. Nós precisamos disso. Nós precisamos entender que missões nasceu no coração de Deus. E que Deus se alegra com aqueles que tomam essa responsabilidade. Não é fácil ser um missionário. Não é fácil, porque eu atravessei várias cidades do interior para fazer o trabalho de Deus. Eu já falei até aqui os irmãos, dormi a noite inteira em Barra do Rocha, telhadozinho de palha, e eu achava que era o vento, e eu lá deitado à vontade. Quando abri o olho de manhã, está lá um cascavel deitado de frente para mim, só tinha a porta e uma janelinha de palha. Escolhe, pois, a vida ou o veneno. Eu digo, é aqui, ó. Pulei fora pela janela, caí lá do outro lado, uma cobrona, meu irmão, passou a noite comigo, mas o Senhor fechou a boca da cobra, ela não fez nada, entendeu? E eu dormi no fundo da igreja, viu? Dormi no fundo da igreja, irmão.
Não era numa casa, não era no fundo da igreja. A pessoa que eu fui, ele não me convidou para dormir na casa dele, não. Me deixou lá fora, irmão. Eu dormi no fundo da igreja, no chão, no colchãozinho daquele Maria Joaquina, aquele que é de palha de capim, que coça a noite inteira, mas eu estava cansado, dormi. E quando foi de manhã cedo, a noite inteira aquele negócio, e eu lá, dormi, é o vento, e aí, Barra do Rocha, frio como que, e eu dentro. De manhã tá lá, a bichona lá. Quando eu olhei assim, eu digo, o que é isso aí? Aí eu tinha a porta, ela passou por baixo da portinha, né? Ficou lá, disse, por aqui você não passa. E eu olhei, só tinha aquela janelinha do outro lado. Não? Aí eu ia deixar de ministrar a palavra de Deus por isso? Não. A cobra, os meninos lá, eu gritei, os meninos vieram e não sei se eles mataram, eu acho que mataram. Mas eu tive medo. Mas não foi maior do que a coragem que eu tenho para pregar evangelho. Nada me separa deste amor. Nada disso, não separa não. Eu tenho essa paixão por esse evangelho. E eu acho que você, que tem um chamado de Deus como missionário, não fique calado, se disponha, levante a sua cabeça. Está vendo aqui Nestor de Jesus? Muitas vezes atravessou esse mar numa canoazinha que não tinha nem como a lancha de hoje, era uma canoa furada, tirando água e jogando fora. Ele atravessava para abrir aquele trabalho na ilha de Veracruz, onde hoje é uma igreja. Então ele é um dos que começou aquele trabalho lá na ilha. Mas é missões, é coração na obra de Deus. Você que ainda não está envolvido com essa obra, que ainda não se disponibilizou a servir a Deus nessa questão, abra o seu coração. Permita que Deus faça algo grande na tua vida. E Ele vai fazer algo poderoso. Porque Abraão deixou a sua parentela, saiu do meio do seu povo. E o Senhor disse a ele, de ti farei uma grande nação. Você que ainda não é servo de Deus, você que ainda não entregou a sua vida a Jesus, eu quero fazer um apelo ao seu coração. Para você pensar muito sobre isso. Para que você se torne um missionário no futuro, é preciso primeiro você dar o primeiro passo para Jesus. Dizer assim, não, eu vou entregar a minha vida a Jesus, porque eu tenho vontade amanhã ou depois de ser um missionário. Ele vai lhe preparar, Ele vai fazer algo grande na tua casa. E vai te ajudar a conduzir os teus filhos debaixo do ensino da palavra de Deus. Faça isso hoje à noite. Não deixe para depois. Jesus, Ele veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas a tantos quanto recebe, Ele dá o grande e alto privilégio de ser chamado Filho de Deus. É uma adoção. Ele lhe recebe, e Ele ordena que o seu nome seja escrito no livro da vida do Cordeiro. Não é que você não vai passar por aflições e tribulações, tudo isso virá, mas a recompensa está lá no céu, a morada santa, a Santa Jerusalém, a cidade eterna, o lugar onde nós vamos viver, o lugar onde o anjo caminhando com João mostrou a ele, e olhou para uma grande multidão e disse, quem são esses, de onde vieram? E João disse, eu não sei, Senhor, somente tu sabes. Ele disse, esses são os que vieram da grande tribulação, que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro, e hoje eles glorificam o nome do Senhor. Você pode ser um deles, que naquele dia vai estar no meio dessa grande multidão. Se você quer, a única coisa que eu posso fazer por você é orar, é abençoar a tua vida, e pedir ao Senhor que escreva o teu nome no livro da vida do Cordeiro. E eu sei que Ele vai escrever com a caneta de ouro, e que lá não apaga o teu nome, ele ficará para sempre. Amém? Fique de pé no nome de Jesus.